Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Deus seja conosco. Quero convidar você à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, último capítulo da carta. Eu comentava com o irmão que quando criança, ainda na igreja, não tinha mais do que uns 11 anos de idade, e o pastor pediu para abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Coríntios, eu imagino que era aos Coríntios, e eu procurei esse livro de Paulo, e não achava nunca. Mais tarde eu descobri que não tinha mesmo, né? Não tem o livro do Paulo, tem os que ele escreveu, né? Porque ele comunicou assim, a epístola de Paulo aos, nesse caso, Efésios. Vamos ver o final dessa carta juntos, capítulo 6. Quero convidar você a os versos 10 a 14, 15, perdão, 10 a 15 vai ser a nossa atenção nessa hora. Assim diz a palavra do Senhor: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos buscá-lo em oração. Senhor bendito, precisamos da Tua graça nesse momento, pedimos do Senhor luz ao nosso coração, à nossa compreensão, produza em nós temor e fé nessa hora, produza em nós uma resposta que Te agrade. Assim, ó Deus, fala conosco, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ler uma correspondência de guerra, esta do ano de 1943, tempos sombrios no mundo, você se lembra bem do contexto, era contexto de guerras, era contexto de rivalidades mundiais, estávamos vivendo ali a Segunda Guerra Mundial, e o correspondente Ernest Pyle descreve um fronte onde ele diz sobre quando a montaria acaba e os pés caminham. Ele fala sobre o fato de que ali estava um país de caminhar, na sua correspondência, na sua observação. A guerra era mais sobre caminhar, escalar, rastejar. Havia ali uma trilha comprida e sobre ela uma linha de homens vindo 50 passos diante uns dos outros, arrastando, pisando pesado, carregando peso demais, dormindo de menos. Eles estão exaustos. Ao longe, o som e o ritmo da marcha grita isso, sem palavra alguma: estamos exaustos. E os pés desses homens pareciam afundar no chão. No seu relato todo ele vai falando todo sobre a marcha, os pés, um cenário de guerra que se tornou o palco do caminhar. Bom, isso aqui me chamou a atenção, porque de fato, em muitos filmes de guerra, se você já assistiu bons filmes baseados em fatos reais, muitas vezes a sobrevivência não está no melhor rifle, não está na melhor pontaria, nem mesmo no melhor abrigo, mas muitas vezes
Batalhas foram decididas pela capacidade de continuar marchando. Hoje em dia as guerras, e nós estamos infelizmente à véspera de mais um conflito mundial, são muito diferentes. As empreitadas são completamente diferentes, mas se a gente volta para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, e para trás disso nem se fala. Como que os pés calçados são importantes para se permanecer no campo de batalha, e quanto isso é decisivo. Quantas estratagemas de generais de guerra não se basearam exatamente na boa observação do campo de batalha, no terreno, no declive, no aclive, na caminhada, na jornada, na acessibilidade, na falta de acesso do inimigo, por onde entrar, nos flancos, nas empreitadas, nas emboscadas, e tudo isso precisa de soldados que estão de pé, com a capacidade de caminhar. O relato do Ernie fala sobre o fim da guerra, o meio para o fim, como que permanecer de pé é decisivo sobre conseguir ou não sobreviver. Como as botas são importantes, como os calçados são importantes. É importante para a nossa vestimenta. Como os nossos pés dizem tanto, como nós às vezes podemos acertar da canela para cima, mas erramos nos pés, bota tudo para baixo. Já imaginou vir pregar de all-star vermelho? Ia ser complicado, não ia não, Brunão? Diferente, né? Diferente. Mas você correria o risco de estar esse sermão todo olhando para os meus pés, não correria o risco? Eu acho que sim, queridos. Não estaria coeso, né? Então estou com um sapatinho marronzinho escuro, ganhei do conselho da igreja. Esse é tão importante que nossas senhoras e senhoritas costumam naturalmente gostar de calçados, não é? Quantos calçados sua senhora tem? Não olha para o lado, Wellington, pelo amor de Deus, não faça isso. Essa pergunta é retórica. Avisei tarde, né? Quantos calçados sua senhora tem? Bastante? É uma coleção? Mais sola tem ali do que será capaz de um ser humano andar no resto da sua vida até os 99 anos? Certamente, queridos, muito provavelmente. E eu não quero aqui abrir uma discussão ética sobre vestimenta, moda, nem sobre consumo e colecionismo, mas de fato parece ser uma peça muito importante para as nossas mulheres que se produzem melhor do que nós, que pensam mais. De fato, calçados falam. Então, em vez de criticar, apoia sua esposa, elogia o sapato dela, dê um de aniversário. Eu sei, é mais um, mas ela gosta, assim você terá paz. Aliás, é sobre isso que esse texto fala, calçados da paz. Tem uma paz envolvida aí, e paz dentro de casa vence muitas guerras, viu? Fecha a questão da sua senhora antes que a gente perca o controle. Já estou percebendo aí o clima pesado no ar, vou beber uma água para dar uma aliviada. Eu estou evitando olhar para essa região, então é com vocês, não tem nada a ver com a minha esposa essa conversa. Paulo está falando não sobre moda. Seria mais leve que fosse. Paulo não está falando sobre vestimenta adequada para parecer legal, parecer bonito, parecer preparado. Não. Ele termina a sua carta depois de fazer uma progressão tríplice. Capítulo 1 a 3. Olha o tamanho da bênção que temos em Deus, olha a nossa posição em Jesus Cristo. Nós fomos eleitos na eternidade para termos toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Maravilha. Fala da salvação, fala das boas obras preparadas para que andássemos nelas. Fala sobre a bênção que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos cercam, com as quais nos guardam. Fala inclusive do selo do Espírito Santo, capítulo 1, para o dia do resgate da propriedade de Deus, falando sobre a nossa perseverança até o dia da volta de Cristo.
Paulo fala sobre essa gama de bênçãos e dádivas nas regiões celestiais, e a expressão-chave desses 3 primeiros capítulos, em Cristo. Como que em Cristo somos tão abençoados. Muito bem, capítulos agora 4, 5 e 6, vai falar sobre a forma que devemos, portanto, andar. Estamos com esta posição espiritual, agora vocês sabem quem são em Deus. Portanto, vivam assim, andem assim. Ele chega a dizer, andem de forma digna do Evangelho. E ele então agora vem trazer prática. Fala da unidade que devemos ter uns para com os outros, fala da sabedoria que devemos ter para agir no cotidiano, fala de filhos, pais, servos, contratantes, senhores, marido, esposa, fala sobre sujeição mútua, sobre sermos preenchidos com o Espírito Santo, fala de santificação, santidade, escolhas práticas, vida prática. Mas ainda tem uma última parte nessa carta, chegada agora no verso 10 do capítulo 6. Ele já está se despedindo, mas antes de se despedir, ele diz, mas não é só sobre nossa identidade e posição em Cristo, e a forma como devemos viver uns com os outros. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, a vida é bélica, e se temos bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, saibam que nas regiões celestiais há também guerra, e nós estamos em guerra. Gostemos ou não, estamos em guerra. Quando Paulo começa o verso 10, ele fala sobre a necessidade de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo alerta a igreja se despedindo, não como quem tem um apêndice a dar, mas como quem chega num clímax, dizendo, agora que vocês sabem quem são e na posição que estão em Cristo, e que entendem a responsabilidade da vida uns com os outros, que são igreja, caminhando juntos, esse é o foco dos capítulos 4, 5 e 6. Saibam de uma coisa, há oposição pelo coração de vocês. Há um inimigo, e não é o seu irmão, não é o seu vizinho, não é contra sangue ou carne, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A mesma expressão que falou da nossa bênção, fala agora da nossa inimizade, da nossa adversidade, do terreno hostil que é a vida peregrina no enredo do pecado e da redenção. Haverá inimigo, haverá cilada, haverá tramóias, haverá oposição. E esse que vem com ciladas, como nós mencionamos. A luta não vai ser justa, não é uma caminhada franca e ordeira de batalha. É alguém mentiroso, acusador, traiçoeiro, mas que se põe de pé contra a igreja de Jesus. Isso não nos deve supor doutrinas não bíblicas. Isso não nos deve dar a criatividade de inventar teologias fora do Evangelho, fora da Escritura, como tomou conta da década de 90 a chamada doutrina da batalha espiritual. Só se falava nisso. Romances foram escritos para falar de um mundo tenebroso com demônios à soltas, e nós participamos praticamente da missão como que combatendo demônios. Irmãos, nós não fomos chamados para o campo de batalha para combater demônios. Nós não fomos chamados para o campo de batalha para nos opormos a demônios. Eu já disse certa vez para os irmãos que, felizmente, nós presbiterianos acabamos dando pouco espaço para esse tipo de situação, então talvez isso nos dê pouca ocorrência de manifestações espirituais demoníacas, o que te faz ser talvez até um pouco incrédulo quanto a isso. A última manifestação demoníaca que eu vi na igreja foi numa igreja presbiteriana, pasmem vocês.
E foi num dia bem curioso, de dar desgosto na garganta. Foi no dia que eu fui ser apresentado como o novo pastor da igreja, não essa, mas lá em Anápolis, era o meu primeiro campo. Estava sendo anunciado, estava sentado no banco de trás, o pastor Samuel estava na frente dizendo: queridos, temos uma notícia, nós temos um novo pastor. Naquela altura do campeonato eram 2 pastores, pastor Samuel e pastor Potenciano. Pastor Giovanni vai ser o novo pastor da igreja conosco, formando nosso time. Nessa hora que ele estava falando, teve um grito lá do fundo da igreja. Esperei para ver se acontecia de novo. Coisa horrenda. Nos assustamos, não entendemos o que era. Só apareceu alguém dando um chilique, talvez não gostasse de mim. Mas não, os diáconos foram lá e depois nos deram notícia, mas o pastor Samuel percebeu na hora, eu não tinha percebido. Se tratava de uma manifestação de possessão demoníaca. O pastor Samuel virou para trás e falou o seguinte: bom sinal. Eu não entendi, eu estava sem entender que a situação. Depois ele falou: não, era um caso de manifestação demoníaca. E ele falou: o dia que você acordar, o diabo não estiver no seu caminho, você pegou o caminho errado. Eu falei: misericórdia. Ele falou: é isso aí. Outra situação que eu disse para os irmãos, eu acho que disse na outra feita, expondo ainda Efésios, é que eu vi muito mais demônio dentro de casa do que na igreja. E eu preciso explicar isso rapidamente. Vou beber uma água, vou fazer uma pausa dramática. Nós tivemos em casa por alguns meses uma prima em estado de possessão demoníaca consciente. Ela tinha não mais que 14, 15 anos e minha tia tinha uma ideia: vou levar lá para Maura, minha mãe, que era a única crente na família. E estava lá minha prima possessa na mesa do jantar de casa. E nessa hora se transformava completamente, personalidade, olhar, voz, e ela instruía tanto a minha mãe quanto a minha tia. Minha mãe não se deixava enganar, mas ela dava instrução sobre como que ela deveria orar. Ela marcou a Bíblia da minha mãe com alguns X de lápis de cor que minha mãe usava e falou: você vai ler esses versículos de tanto e tanto tempo, tal e tal hora. Olha só. Até que um dia ela foi mais ousada. Ela pegou um copo d'água e virou dentro dessa Bíblia da minha mãe. Fechou a Bíblia e falou assim: ó, Maura, essa Bíblia só pode ser aberta daqui 40 dias. E assim ela ia, com símbolos e com metodologias, até que um dia o pior aconteceu. Gente, me escute isso com certo cuidado, tá? Ela foi, eu penso, essa adolescente, que não conhecia nada de igreja, não sabia nada de Bíblia, ela foi até a nossa garagem, onde minha mãe tinha uma linda samambaia de metro. Se você conhece uma samambaia de metro, sabe que ela desce bastante assim. Ela passou a mão na samambaia e falou assim: isso aqui foi eu que fiz. Você acredita se eu te contar que a samambaia morreu nesse dia? Misericórdia, né? Pois bem, eu vi mais demônio em casa do que na rua, por conta desse episódio. Nós temos a tendência de ou ir para um extremo fantasioso, achando que a nossa vida cristã é como dos caça-fantasmas, é procurar demônio debaixo de rótulo de Coca-Cola, é procurar mensagem subliminar no desenho da Disney, girar o disco ao contrário da Xuxa. Queridos, não é por aí. E Paulo quer que não sejamos ignorantes quanto a essas coisas, nem supersticiosos. Mas também não podemos cair no outro extremo de negarmos essa realidade. Paulo quer que não sejamos ignorantes e inocentes quanto às realidades de oposição espiritual contra a igreja. Para quê? Para ficarmos firmes, porque a vida do cristão é uma vida de peregrinação e ele precisa chegar até o final. Ele precisa permanecer, porque tentarão fazer os seus pés vacilarem, tentarão fazer os seus pés escorregarem. É uma questão de permanecer firme. É sobre isso. Não é sobre uma batalha épica. Essa guerra não é nossa. A nossa guerra é para ficar de pé. Compreender isso muda a nossa noção e a nossa sensibilidade. Paulo está treinando um povo para viver como um povo de Deus,
no atrito da caminhada, na dificuldade da jornada, mas para continuar de pé e avançando como povo e rebanho de Deus. Efésios 10-20, onde termina essa unidade de leitura, é um clímax onde Paulo está dizendo: vocês encontrarão resistência, vocês encontrarão oposição, há ciladas, há um inimigo, há dias maus, e a igreja precisa permanecer firme e de pé. A boa notícia é que tem a força do Senhor e a força do seu poder disponível para a igreja. Esse é o propósito do apóstolo Paulo com essa carta: preparar a igreja. Uma igreja não permanece de pé sem boa teologia, sem entender clara a mensagem do evangelho, sem entender firmemente, resolutamente a nossa posição em Deus nessa vida. Por isso essa base é lançada até o capítulo 6. Clareza quanto ao evangelho, clareza quanto ao que é Cristo por nós, para então chegarmos no capítulo 6, e quando soubermos que haverá ciladas e oposição e resistência, nos encorajarmos e nos apoderarmos corretamente, adequadamente, daquilo que nos prepara para a caminhada. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Ela está disponível, ela não é algo para te dar aparência, ela é algo para te preparar. E é assim que Paulo diz: a fonte da força, fortalecei-vos no Senhor. O meio da resistência, revestir-vos dessa armadura, revestir-vos da armadura de Deus. E a finalidade, o propósito, para poderes ficar firmes. E é nesse ponto que chegamos ao nosso verso 15, perdão. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Até aqui ele já nos disse que existe um cinto, e esse cinto é da verdade. Cinto segura a vestimenta, o cinto ajusta, meio que propondo a armadura no seu devido lugar. O cinto ou o cinturão da verdade, portanto, é que nós só poderemos estar vestidos, nos apropriando da força de Deus e do seu poder, se conhecermos a verdade, se conhecermos Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Nele, na verdade do evangelho, conhecendo isso que ilumina as coisas e diz o que elas são, é o cinto cingindo todo o resto. Nós vamos poder vestir essa armadura, segurá-la. E é então que a couraça vem protegendo os órgãos vitais, coração e pulmões, de tal forma que, se isso estiver exposto, bem como a parte visceral, se isso aqui estiver exposto, nós somos alvo fácil para cair no terreno da batalha. E o que é que protege os órgãos vitais da fé? Justiça, mas não a nossa. É a justiça que Cristo é, que é por nós. A justiça de quem justifica o injusto, de quem perdoa o culpado, de quem se faz justiça por nós. Este é o que protege o coração da nossa fé, o mérito de Cristo, estarmos seguros no que Ele fez por nós. É então, com a verdade, com a justiça, que nós vamos pensar agora na base, nos pés. Porque o problema numa guerra não é apenas não receber um golpe fatal, é não ter capacidade de permanecer de pé, é não conseguir continuar avançando. Assim se perde uma guerra. Escorregou, já era. Não consegue mais caminhar, já era. Nós precisamos avançar. Nós precisamos não escorregar. E para isso, Deus preparou para nós calçados que calçam os nossos pés. O Evangelho,
Ou melhor, a preparação do Evangelho e da paz. Por que preparação? Por que Evangelho? E que paz é essa? Vamos caminhar nesses termos para a gente poder entender. A primeira coisa é sobre permanecer. Essa primeira vertente que Paulo quer nos preparar para, entenda, é o calçado da preparação. O calçado da preparação que representa firmeza onde se pisa. Condição de pisar e não machucar os pés. Condição de pisar e não vacilar os pés. Condição de ir mais longe. Porque os pés estão calçados. Permanecer. O Evangelho da paz dá estabilidade para permanecermos de pé. Primeira coisa. Eu comecei falando da ilustração dos grandes filmes épicos de guerra e acabei não entrando na nuance que gostaria, mas quero mencioná-la agora, que é muitas vezes quando o protagonista encontra um bom par de botas. Muitas vezes o ápice da sobrevivência, o ponto de virada é no encontrar um bom par de botas. Nós não vamos muito longe numa caminhada se não estivermos bem calçados. Já caminhou com calo? Eu passei uma das experiências mais angustiantes com relação a isso, numa caminhada que não era longa, não passava de 1 hora, 45 minutos, e não era uma trilha, não era uma corrida de montanha, não era um caminho de Cora, esse que nós já fizemos aqui, Romero, eu, reverendo Rômulo, para caminharmos cerca de 50 quilômetros. E apesar do cansaço, tudo bem. Por quê? Porque estávamos minimamente preparados. Passando uma vaselina entre os dedos, uma meia que não acumula líquido, que não acumula suor, um calçado preparado para isso, a gente vai longe. Mas nessa feita eu estava em Anápolis, caminhando de um bairro para outro, depois de ter chegado na rodoviária, e indo na direção da igreja a pé. Na verdade eu estava no outro bairro, mais acima, perto da Univangélica, descendo ali para a região da igreja. Era mais ou menos isso, uns 40 minutos de caminhada, não mais do que isso. E eu estava com uma bota nova e com uma meia baixa. O fato é que começou a machucar o meu calcanhar, logo no começo da caminhada. Quase 1 hora depois, a sensação é que estava em carne viva. Cada passo que eu dava era como se alguém pegasse uma agulha e enfiasse no meu calcanhar, assim, pim! E eu lembro de caminhar como quem estava em situação precária, passo a passo. Pensei, será que eu tiro e vou caminhando no asfalto? Enfim, eu lembro de viver essa cena, lembro até hoje de o que é caminhar com calos nos pés. Já teve essa experiência? Não podendo fazer nada, tem que continuar caminhando. Isso pode tirar você da caminhada, da alegria do passeio. Já imaginou desenvolver um calo no meio do passeio de férias? Você está ali conhecendo a Badiânia pela primeira vez, acabou de chegar, calo no pé, acabou o passeio. Não vai andar na rua do lazer em Pirinópolis, vai ter que voltar para casa, vai ter que voltar para o hotel. Paulo está falando que o calçado é para preparação, para dar condição de andar, condição de permanecer. Paulo está dizendo, existe um terreno difícil, um terreno adverso, e a vida cristã é um terreno contrário, acidentado, tem tentações recorrentes, tem provações que não avisam, que não dão seta, tem frustrações que cansam, conflitos que nos irritam, medos que nos visitam. Esses são os acidentes de percurso, esses são os buracos da caminhada, os espinhos, os pregos. Já pisou num prego? Já também, hoje estou cheio de tragédia, né? Comecei em demônio, estou agora falando de prego no quintal da minha avó. Já também tive essa experiência quando criança, pisei num prego. Estou revisitando dores nessa pregação. E quando eu falo, dá uma lembrança boa. Já pisou num caco de garrafa KS? Já também, já pisei num caco de garrafa KS. Quase perdi o dedão do pé, porque foi bem na junta.
Paulo está dizendo: o terreno da vida cristã é muito pior do que pregos no caminho, é muito pior do que calos no seu calcanhar, é muito pior do que cacos de garrafa. A jornada cristã tem um terreno hostil para os nossos pés, que não visam apenas fazer os nossos pés sangrarem, porque isso sara. Os espinhos da caminhada, os buracos do caminho, querem te fazer vacilar na fé. Querem fazer você vacilar na sua fé. Querem interromper a sua caminhada. São tentações, são conflitos, são medos, são dúvidas, são cansaços, provações que podem nos fazer tropeçar. É impressionante como muitos tropeços espirituais não começam com uma negação explícita da fé, mas com um escorregão aqui, um trupicão ali, um pé cansado acolá, e a gente vai diminuindo o ritmo, o compasso. Desânimo, ressentimento, uma pequena mágoa aqui, um desgaste com o irmão ali, uma decepção menor ali, ansiedade, autocomiseração, autopiedade, dó de si mesmo, isolamento. E quando você vê, você não tem mais aquela atração, você não está mais avançando na fé. Quando você percebe, você está distante, está longe. Por isso Paulo fala sobre a preparação que calça os pés, a ideia de prontidão, firmeza, base segura, condição. O evangelho da paz não é uma camada, não é um verniz, não é uma meia, não é um chinelo, é um calçado que veste o pé como uma bota do guerreiro no campo de batalha. É esse o nível de preparação necessária. É o que impede que a vida te derrube por baixo. É o que te impede da picada da cobra, do buraco, do espinho, da lama escorregadia. Preparação. Paz com pés preparados. Isso aqui não é o sentimento de que está tudo bem, não é a sensação de que está tudo bem. Não, é preparo. Preparo é muito diferente de otimismo. A preparação do Evangelho da Paz, na figura do calçado, está falando para nós que é algo que nos dá a condição de avançar, não só a sensação que dá para avançar, mas nos prepara. É reconciliação com Deus. Por isso que é a preparação do calçado do Evangelho, das boas novas em Cristo, dessas notícias que renovam a nossa condição nessa vida. É reconciliação com Deus que dá estabilidade debaixo de um Deus que governa, que nos tem na mão dele, que nos envia para a caminhada. É saber que mesmo quando o coração está em turbulência, quando a dúvida bate, quando o cansaço bate, quando a frustração já está à porta, a realidade final não mudou. Deus continua governando e Ele é o dono e o autor das boas novas de grande alegria. Que caminhamos debaixo desse Evangelho e que caminhamos sobre esse Evangelho. Deus reina, Cristo venceu e você pertence a Ele. Essas são as boas novas do Evangelho. Dá para entender como que o Evangelho é calçado, que te prepara? É para que você saiba quem você é no dia da caminhada difícil. É para que você se lembre das bênçãos que temos em Cristo nas regiões celestiais, quando as inimizades no mundo celestial, angelical, estiverem contra você, quando o diabo se levantar com acusações falsas, quando as tentações tentarem te fazer vacilar, quando o diabo sugerir desânimo e apatia espiritual para o seu coração, quando colocar dúvidas no seu coração sobre o amor de Deus, sobre o controle de Deus, sobre a sabedoria de Deus. A preparação do Evangelho é para te dar convicção de que dá para ficar de pé mesmo quando o sofrimento chega.
Se o Jó não tivesse calçado com os pés na identidade do Evangelho, ele teria vacilado contra as investidas do diabo, porque o diabo foi justamente tentar fazer o seu coração esmorecer na tentação do sofrimento. Tem muita gente escorregando, patinando na fé, por muito menos sofrimento, por muito menos perseguição, por desgostos e decepções com os homens muito menores do que a que Jó suportou. E eu não estou aqui nos equiparando, mas é um bom grau de comparação da situação, porque Jó manteve os pés firmes. Por quê? Porque ele não tirou a base do Evangelho. Deus reina, governa, e eu pertenço a Ele. O calçado do Evangelho da Paz é firmeza para o cristão num mundo que é pavimentado com hostilidade. O chão não vai virar um carpete, mas os seus pés aguentarão a caminhada, se o que te segura, o que te calça é o Evangelho. Preparação. Segunda coisa, avanço. São calçados para avançar, não só para preparar, não só para permanecermos firmes, como Jó esteve, mas também é o calçado que nos dá a condição de avançar, seguir, como mensageiro, como alguém que tem que avançar, que tem que seguir, como igreja militante, peregrina. O Evangelho da Paz nos dá prontidão para avançar, não só como quem recebe e fica firme, mas como quem recebe e firmemente vai, porque outros precisam saber. Nós somos um povo enviado, queridos. Só tem duas formas de sermos cristãos nesse mundo, como missionários. Missionários ativos ou sem vergonha? É um ou outro. Ou é missionário pregando o Evangelho, ou é missionário sendo omisso na sua função. Só essas duas formas. Mas todos nós fomos enviados a pregar o Evangelho. E aquilo que nos calça, nossas convicções, é a base daquilo que vai nos fazer não só suportar a adversidade desse mundo, mas nos vai dar direção ao outro e conteúdo quando chegarmos lá. Vamos anunciar dessas boas novas de grande alegria para todo o povo. O Evangelho não apenas firma, mas também bota para andar, move, movimenta e dá condição para que vamos. E Paulo, quando fala dessa preparação que ele falou, ele puxa uma imagem muito antiga, quando fala dos pés do mensageiro, aqueles pés que foram chamados de formosos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Essa é uma imagem antiga do mundo antigo. Quando a Grécia foi invadida pela Pérsia, eles travaram duas grandes batalhas, a batalha de Salamina e a de Maratona. Numa dessas ocasiões, a Grécia finalmente conseguiu vencer. E sabe o que aconteceu? Eles mandaram os seus mensageiros ir até a cidade, dar as notícias. Mas sabe como era chamado esses mensageiros no mundo antigo? Evangelistas. Porque existiam ali duas palavras juntas, eu e angelos, ou angelion, que significa notícias, novidades. E a partícula eu, que junta o euangelion, fala sobre algo que é jubiloso, que dá razão para júbilo. E é isso que significa evangelho. Uma notícia nova que dá razão para júbilo. Mas por se tratar de notícia, o caráter desse anúncio é algo que foi feito por outro, é uma notícia externa de algo que aconteceu.
não que eu realizei, mas que é motivo de alegria para um outro. Então, quando o evangelista chegava, normalmente ele ia correndo pela missão que era dada, pelo teor da mensagem. Ele chegava então, nesse caso na Grécia, e anunciava, ou anunciou: a batalha terminou, vencemos a batalha, nós não seremos escravos mais. E o povo entrava em júbilo, em festa, de dormir tranquilo aquela noite. Mas quem venceu a batalha? Os bravos guerreiros, que deram suas vidas, que saíram do seu conforto, que se colocaram em risco para vencer, para batalhar e até para morrer. O evangelho foi usado, essa palavra foi usada para descrever a boa nova em Cristo, porque trata exatamente disso. Alguém fez algo por nós, alguém realizou uma obra por nós, e nós podemos celebrar jubilosamente. O evangelho que nos prepara é esse evangelho das boas novas que nós podemos e devemos anunciar. Deus fez paz consigo mesmo em Cristo com pessoas, e estas pessoas agora falam dessa paz para outros que precisam saber dela, para outros que precisam ser reconciliados com Deus. Vai falar sobre o fato que existe salvação. Essa é uma imagem que muda a forma como a gente entende paz, porque paz não é falta de conflito. Estamos em guerra, queridos, guerras espirituais, estamos em batalhas, em adversidade, estamos em guerras entre pessoas, entre homens. O mundo tem hostilidade, a vida é mesmo bélica, mas nós podemos falar de uma paz que atravessa, que vai além de tudo que nós podemos enxergar, de tudo que nós podemos compreender. É uma paz que Deus dá, o Criador do universo, o Criador do tempo, está prometendo paz, de tal forma que aqueles que caminham com esse calçado, o Evangelho, poderão encontrar paz. Um arauto que entrega paz, um arauto que proclama paz, mas a paz que mais precisamos, paz com Deus. É isso que o seu pai, que não entregou a vida para Jesus, precisa ouvir. Pai, é tempo de você ter paz com Deus e com seu Criador. É tempo de se reconciliar com seu Criador. Não desista do seu pai idoso, da sua mãe idosa. Não desista do seu pai mais velho. Se você é adolescente, ore pelo seu pai. Peça a Deus pela vida dele. Interceda para que ele se reconcilie com Deus. Assim, ore pelo seu filho, pelos seus filhos. Interceda por eles, para que eles sejam reconciliados com Deus. Podemos ter paz mundial, como as Olimpíadas, como a Copa do Mundo, como vários eventos mundiais proclamam simbolicamente. Mas essa paz não passa de conveniência, às vezes ausência de conflito. A única paz que de fato precisamos mesmo é com Deus, porque só Ele pode decidir o nosso destino eterno, e ninguém que não estiver reconciliado com Ele entrará no seu descanso de paz. Nós precisamos de reconciliação com Deus, e o Evangelho fala da grande possibilidade disso em Cristo Jesus. Essa é a grande notícia. Alguém morreu para perdoar o nosso pecado que nos afasta de Deus, que nos deixa inimigos de Deus, e esse alguém é Jesus Cristo. E por fim, fala-se de perseverar. Preparação, avanço e perseverança. Perseverança, porque o Evangelho da paz, que nos dá o avanço, que nos faz permanecer firmes de pé, é também o que vai nos dar resiliência pacificada com Deus, juntando as duas coisas. Por entender a mensagem do Evangelho, nós vamos permanecer com paz com Deus. O Evangelho da paz
não só para quem ouve, mas para quem também proclama. Quem prega o evangelho, prega com paz no coração. Não se prega o evangelho com o peso da conversão do outro. Isso não cabe a nós. Nós pregamos como quem sabe da boa notícia que salva. Anunciamos como bons mordomos e carteiros, não como juízes que decidem o destino do outro, mas que oferecem oportunidade para o outro. É importante entender isso para que a gente entenda a leveza da caminhada cristã, queridos. É uma caminhada num chão árido, mas é uma caminhada com paz no coração. Ainda que o mar seja revolto, navegamos com alguém que tem poder sobre as tempestades. Então nós podemos exercer fé na caminhada e na adversidade. Essa perseverança fala sobre uma caminhada que tem fôlego para ir além, porque sabe que um dia a caminhada vai terminar. Os pés que calçam o evangelho precisam saber que um dia a caminhada vai terminar. A dor é por enquanto, o luto terá fim, a nossa luta terminará um dia. E isso nos dá leveza para seguir adiante, porque quando nós achamos que não é mais possível, nós desistimos. Há um experimento científico que faz com uma barracuda, que é um peixe muito agressivo e carnívoro, e eles colocam essa barracuda dentro de um aquário, ela de um lado, fecha o tanque com uma paleta de vidro, e ela não percebe que tem um vidro ali, e coloca peixes menores do outro lado. Ela faz várias investidas contra essa paleta de vidro, essa blindagem, tentando abocanhar aqueles peixes, e ela bate a sua cabeça com tanta força, porque é um peixe muito forte, explosivo, agressivo, que ela facilmente se fratura, e se machuca, e fere gravemente, até que ela percebe que aqueles peixes são inalcançáveis, e para de tentar. Sabe o que o experimento revela? Que quando se tira a blindagem, ela passa pelos peixes, os peixes por ela, e ela continua achando que aqueles peixes são inalcançáveis. Ela se blinda e para de tentar. E via de regra morre por inanição, mesmo estando cercada de comida, por causa da experiência negativa que teve. Ela desiste de continuar tentando. Isso me faz pensar um pouco na nossa experiência. O diabo quer fazer com que nós deixemos a firmeza, a perseverança, o brio. Você acha por que nas guerras antigas nós tínhamos tambores? Já pensou? Trocar um rifle por um tambor na mão de um soldado? Quando você precisa que cada um esteja ali bem armado e equipado para derrubar o máximo de inimigos possível? Não, você vai segurar a cordeta e você é a bandeira. Pega lá, eu preciso de 4 aqui, tamboristas. Não é um desperdício, não. Parece. Mas grandes generais de guerra entenderam que o moral é muito importante para se permanecer firme. Os tambores ditam marcha e ânimo. E a gente caminha e avança. Nós temos uma bateria, é certo, ela é eletrônica, mas é uma bateria. Respeite a nossa bateria eletrônica. Isso aqui nos dá ritmo na canção do povo de Deus. Você sabia que tem uma caixa ali, que normalmente fica entre as pernas do baterista, que marcam as nossas palmas? É aquele som mais estridente, faz assim, pá! É quando a gente bate palma. Depois você me agradece, viu, Rogério, Clayton? Para marcar o compasso do ritmo, para marcar o compasso da banda. Quem é que dita quando vai começar aqui a canção? O baterista. Ele faz tec, 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 tec e começa. O tambor dita marcha, dita ritmo. E quando não se tem condição de tocar tambores, se canta. Não era assim que os grandes navegadores faziam para manter o ritmo da navegação? 1, 2, 1, 2, e assim segue-se, marcação de ritmo. É importante que o moral esteja alto, que o brio esteja elevado. Paulo está falando, o diabo tentará acabar com seu brio, tentará fazer você esmorecer no ritmo. Ele não quer roubar a sua salvação, isso não está no poder dele, ele só quer que você blasfeme, ele só quer que você esmoreça. Deixa eu tocar nos bens dele, vai ver se ele não blasfema contra o Senhor. Jó não pediu a salvação, pediu a alegria da salvação. Não foi isso que Davi perdeu?
Davi perdeu a salvação? Salvação não se perde, queridos. Estamos selados com o Espírito Santo. Esse não é o que está em jogo, não é isso que está em jogo. O diabo não está interessado em salvação de gente. Ele não mexe nessa seara. Isso é tribunal de Deus. Ele não decide aí. Ele decide pelo seu coração. Quando Davi cai e ele ora no Salmo 51 pedindo perdão a Deus, sabe o que ele pede? Restitui-me a alegria da minha salvação. Eu tenho salvação, mas eu perdi a alegria dela por causa do pecado. Quantos não estão andando fumegando, com pavio curto e fumaçando, sem moral, sem autoridade, sem brio, por causa do enamoramento com o pecado, por causa da frieza espiritual? Salvo, discípulo de Cristo, se perguntar se ama a Deus, não tem dúvida. Mas é como uma vela que vai se apagando. O Espírito Santo entristecido, sem moral. Estes são alcances do diabo em nossa história. Os pés do Evangelho tira de nós o peso da performance, para que nós avancemos com alegria e leveza. E mesmo quando o terreno for acidentado e difícil, a gente continuar de pé. Leveza, para perseverar. O Evangelho da paz quebra o motor do mérito e da passividade e nos faz olhar para Cristo. Lembrar que Deus reina na evangelização como reina em tudo. Paulo está nos lembrando que o sucesso do plano de Deus não depende da nossa performance. Ele lembra que Jesus continua sendo o arauto principal. Que Jesus está conosco todos os dias, que Ele abre nossas bocas, que Ele abre ouvidos, que Ele convence corações, que Ele chama suas ovelhas e nenhuma ficará para trás. É assim que a gente vai evangelizar, sabendo que Jesus é o evangelista primordial. O comentarista D.T. Niles traz uma frase emblemática com a qual concluímos. Sabe qual é o papel do evangelista? É como um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. É com essa humildade, com essa leveza, com essa voluntariedade que nós vamos em direção a outros. Não como melhores, não como superiores, mas como gente que precisa do mesmo que o outro precisa, mas nós encontramos. Nós fomos agraciados. Nós servimos, mas o pão da vida é Cristo. E é assim que a gente vai em direção ao outro. Os calçados do Evangelho da paz nos fazem perseverantes sem ansiedade, sem uma cobrança sem medida, mas ao mesmo tempo ousados sem sermos soberbos, humildes. Colocam o peso nos nossos passos, mas leveza em nosso coração. A gente consegue permanecer contra o vendaval. Então, como que podemos experimentar isso nessa semana? Como que podemos viver isso essa semana? Sabe o que isso significa? Deus fez paz conosco em Cristo. Deus fez isso por nós. Ele reconciliou a gente de forma impossível com Deus, nos perdoando os pecados. Saiba disso, esse é o Evangelho de Deus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Portanto, dá para ficar de pé mesmo quando a vida é adversa, para ter prontidão também para avançar. Seguir como igreja, igreja em santidade, igreja que evangeliza, igreja que anuncia, igreja que permanece, mesmo quando tem oposição, mesmo quando tem dias sofríveis, sofridos, e paz, para ir com leveza, sabendo do mérito de Cristo, sabendo da força que Ele nos dá, para seguir mais um passo, mais um passo, mais um passo, segurança para caminhar. E como é que eu coloco esse significado então na minha vida? Faço algumas perguntas sinceras e honestas. Onde eu tenho escorregado? Onde o meu pé tem vacilado?
Onde eu tenho estado em dúvida, inseguro, frio, distante? Talvez o diabo já tenha alcançado vantagem na sua vida. Você não está saindo do lugar espiritualmente falando. Quais mentiras você está acreditando como se fossem verdades? Quais verdades você tem desacreditado como se não fossem tão verdade assim? E então, olhe onde está o medo, o ressentimento, o cansaço, o sentimento de inutilidade, de frustração. Onde? Onde o diabo poderia ter vantagem em você? Onde o seu pé poderia vacilar? Analisa e responda com o Evangelho. Permita-me. Quando a ansiedade disser tudo depende de você, responda com o Evangelho. Negativo. Deus reina e governa. Quando a culpa disser Deus está farto de você e dos seus pecados, responda com o Evangelho da paz. Cristo fez paz por mim com Deus. Eu me arrependo, mas não voltarei a ser réu. Cristo pagou a minha dívida. Amém. Quando o medo disser, você não consegue falar, você não consegue se santificar, você não consegue dar testemunho, responda com o Evangelho da paz. Jesus está comigo todos os dias e Ele é o meu arauto. Ele fala por mim, Ele convence. E quando a preguiça espiritual, a apatia espiritual disser, tanto faz, não importa isso tudo. Responda com o Evangelho da paz. Eu fui reconciliado e enviado por Jesus para avançar, para permanecer e andar. Eu fui alcançado para alcançar outros. Deus te enviou. Deus te enviou. Escolha alguém para o qual você vai orar e dar testemunho nos próximos dias. Seja intencional nisso. Chega de viver essa vida orgânica, acidental no Evangelho. Planeje a sua evangelização, pense em alguém, leve nomes a Deus, trave batalhas em oração e ouse dar um pouco de testemunho, sem apelação, sem manipulação, mas como quem encontrou pão na casa do Pai e está diante de alguém com fome. Entende? Isso é andar com os pés calçados pelo Evangelho, pela preparação do Evangelho da paz. Não é moda, nem detalhe. É preparo nos pés, para que a gente avance e torne a caminhada possível. A vida tem que ser a vida no Evangelho. Que o Evangelho governe todas as áreas da sua vida. Que Deus seja com a igreja. Vamos buscar o Senhor. Deus bendito, como precisamos que o Evangelho seja nossa base. Como precisamos que o Evangelho calce os nossos pés para permanecermos firmes na peregrinação muitas vezes dura, para avançarmos e para podermos até descansar no Senhor. Assim, a Deus, te peço graça sobre o teu povo, graça sobre a igreja e o rebanho do Senhor, no nome santo do Senhor, na graça do bendito Evangelho. Amém.